Olá, está começando agora mais uma edição do MPTV. No programa de hoje, vamos entrevistar o promotor de justiça da comarca de Vargem Grande, Benedito Coroba. Ele é um dos mais destacados promotores com reconhecida atuação em júri, tendo ministrado recentemente cursos aos novos promotores que se integraram ao quadro do MP. Olá, doutor Coroba. Em bom português, o que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, na verdade, ele é um direito e uma garantia que o acusado que pratica crimes dolosos contra a vida, crimes de intenção contra a vida, ele tem o direito e a garantia de ser julgado pelos seus pares, por membros da sociedade. Então, a rigor, o júri é um tribunal popular, ele é um tribunal diferente, ele é composto por 7 jurados, né? Embora a presidência do júri seja exercida por um juiz togado, mas quem julga de fato os crimes dolosos contra a vida são 7 pessoas escolhidas na sociedade. Ou seja, esses crimes contra a vida, então, é que podem levar esse indivíduo à condição de réu no tribunal do júri, né? Isto, exatamente. Quando alguém pratica um crime doloso contra a vida, ele será julgado pelo júri e quem o julgará são 7 pessoas. Essas pessoas são escolhidas, existem alguns critérios. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar. Quais são os critérios para compor esse júri? Jura, as pessoas maiores de 21 anos, que não têm seus direitos políticos suspensos, que tenham boa reputação, né? Enfim, são pessoas que, na verdade, são bons cidadãos ou cidadãs que serão recrutados para proferir o julgamento. Se esses critérios não forem obedecidos, é lógico que esse júri está inquinado, deve ser nulo, porque um dos pressupostos da validade do julgamento é que os julgadores eles atendam determinados requisitos. Quais são as etapas do julgamento? Eu lhe pergunto isso porque me parece que há um rito, né, para que seja cumprido esse julgamento. No Brasil nós temos aí duas etapas do processo do júri. Uma que é feita somente pelo Poder Judiciário, com a presença do Ministério Público dos Advogados, a produção da prova. Esta primeira etapa é para a possível admissão da acusação do Ministério Público. Admitida a acusação, se vai para a segunda etapa, que é exatamente o julgamento do júri, onde se julgará o mérito da causa pelos jurados. Como eu disse no início da entrevista, o senhor é um dos mais renomados promotores nessa área de atuação em tribunais de júris. O senhor recentemente também ministrou um curso aos novos promotores. Com tantos anos de experiência, eu lhe pergunto, o que é preciso para ser bem sucedido no tribunal do júri? Ora, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, o júri é uma escola. O júri nos ensina a viver. O júri nos ensina sermos profissionais razoáveis, né? O júri é um aprendizado. Eu, depois de 36 anos no Tribunal do Júri, ainda não conheço o júri. Agora, é necessário, para se atuar no júri, que se estude, se leia os livros clássicos da literatura, da filosofia, do direito, né? O júri é uma escola. Se eu tivesse que definir o júri, eu diria, o júri é uma escola. A escola para o promotor, a escola para o advogado, a escola para o juiz, a escola para o jurado. Ali nós temos realmente um ambiente de profundas reflexões. E eu acho que o tribunal mais rico, né, é o tribunal do júri. Promotor, geralmente um tribunal de júri, ele é muito extenso, né? Dura horas, muitas vezes entra pela madrugada. Por que esse processo é tão demorado? É demorado porque, em primeiro lugar, no Brasil, os jurados não acompanham o processo. Os jurados só vão se reunir no julgamento. Então, por que demora um pouco? Porque as provas serão produzidas, a maioria das provas são produzidas no plenário do julgamento. Então, demora um pouco. O ideal seria que os jurados acompanhassem toda a tramitação do júri, né? Então, a rigor, o júri não é demorado. O júri, na verdade, ele não tem essa demora. Tem essa demora pelo julgamento. E essa demora
relativa do júri é porque os jurados, eles têm, como eles vão julgar, eles querem ouvir o acusado. É um direito que eles têm de ouvir o acusado, de ouvir as testemunhas, de se avistar com a prova. De se inteirar do caso. De se inteirar do caso, né? Agora, há um dado importante. É que o júri, às vezes, sabe mais, o jurado sabe mais do que nós sobre o caso. Porque o jurado, ele reside no local onde ocorreu o crime. Então, muitas vezes, a realidade processual, aquilo que está no processo, não traz tudo. Às vezes, o jurado sabe mais do que nós. Esse é também um critério, escolher um jurado da região onde aconteceu o crime? Um dos critérios é esse. O jurado ele tem que residir, né, no local onde ocorreu o crime. Por exemplo, os crimes ocorridos em São Luís, o jurado tem que residir em São Luís. E aí é que eu digo, às vezes os jurados sabem mais do que nós, né? E isso nos remete a uma realidade. Eu me lembro que muitos anos atrás, há mais de 30 anos, né, eu li um livro, interessante, que fala mentiras nos tribunais. Isso é uma das grandes lições que eu aprendi na vida. No júri, não adianta mentir. Os jurados, muitas vezes, sabem mais do que nós, né? Então, é um livro que eu digo para todos os meus colegas, amigos que atuam no júri, para ler esse livro, né? É de Luigi Battistelli, Mentiras nos Tribunais. E assim nós vamos aprendendo, né? A reflexão que eu faço hoje é que o júri ainda é um tribunal desconhecido, né? Um tribunal que quanto mais nós atuamos nele, mais nós descobrimos que nada sabemos dele, né? Então é um aprendizado, não tem fim. É um caminho sem final, o júri. Promotor de Justiça Benedito Coroba, da comarca de Vargem Grande, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o Tribunal do Júri aqui no MPTV. Eu que agradeço a grande oportunidade que tenho de estar falando sobre o júri, um dos amores da minha vida. Até a próxima edição.